Vamos lá, pessoal. Vamos lá, rapaziada. Começar mais essa empreitada. Olá, senhores. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal que está aqui presente. Bom dia ao pessoal que está aí no EAD acompanhando mais essa maratona de TPO. Vamos agora partir para a última parte do manual, né? Já tivemos duas aulas onde trabalhamos mais de 2/3 aí do manual. Trabalhamos toda aquela parte inicial, aquela parte conceitual, que chamei a atenção para vocês para dar uma dedicação mais intensa, porque é uma parte que é cobrada de forma bastante intensa. O examinador cobra muito essa parte conceitual. Passamos aquela parte de abordagem a veículo, abordagem a pessoas, que é algo também bastante cobrado. O que nós temos hoje é a parte que, não vou dizer menos importante, mas de menor incidência em provas. A gente até não tem não teve grandes ocorrências dessa cobrança nos últimos tempos. Vamos lá, uma parte mais tranquila. O pior já passou, tá certo? A gente começa agora tratando os últimos tópicos do manual. O objetivo é exaurir o manual, passar todo ele, dentro do possível, da profundidade que o programa aqui nos permite, exaurir o manual. Acredito que até o intervalo, mais ou menos, até metade da aula a gente consegue exaurir ele e terminamos com uma boa revisão, resolvendo questões de prova, tá certo? A gente faz uma revisão das 3 aulas e resolve algumas questões que já foram cobradas. Eu vou ser bastante repetitivo nisso e mostrei aqui para vocês que as questões são parecidas, né? Já viram? Elas são muito parecidas. Por mais que o examinador seja criativo e troque alguma coisa, mas a essência delas é a mesma. Então a gente vai dar mais uma batida nelas, uma forma de sedimentar o conhecimento, fazendo uma revisão ao final. Terminamos o manual, terminamos o que tem ainda de parte teórica, fizemos uma revisão ao final para sedimentar o conhecimento e para a prova lá, só gabaritando, não precisa mais do que isso, né? Beleza? Vamos lá então, começamos bem a semana, quem está aí acompanhando em casa, hoje, segunda-feira, uma segunda-feira quente aqui, está todo mundo firme e forte aqui para mais essa parte, essa última etapa de TPO. Beleza? Vamos lá. Nós continuamos como base doutrinária o manual de TPO. Nessa parte que eu vou estar inserindo alguns POPs que eu acho que eles são bastante, vamos por assim dizer, o assunto é bastante pertinente, bom de ser cobrado e tem questões bastante discutíveis. A gente até na última aula, estava discutindo alguma coisa ali sobre o uso de algemas, criança, algema, não algema e tal. Nós temos um POP regulamentando isso e eu coloquei aqui dentro porque eu entendo que é uma parte bastante importante, boa de ser cobrada em prova. Nós vamos começar com policiamento ostensivo com motocicletas. Nosso manual ele foi inserido aquela parte de policiamento tático com motocicleta. Rocan, vocês estavam discutindo isso aqui antes de começar a aula. Major, isso aí vai cobrar, pode cobrar, não pode cobrar? Senhores, é um policiamento específico, um policiamento especializado. Talvez não seria o mais prudente cobrar em uma prova que é de conhecimentos gerais, porque ROCAM é um policiamento especializado, como é choque, como é policiamento de operações especiais, policiamento com cães, policiamento com montado, policiamento aéreo, é um policiamento específico, só que está dentro do manual, certo? E o nosso edital fala o quê? Ele faz remissão ao manual na sua integralidade, ele não abre exceção. Então esse assunto ele pode ser cobrado. Então, por excesso de zelo, vamos passar essa primeira parte aqui, não vamos aprofundar, a ideia não é aprofundar, porque daí me parece que o aprofundamento vai fugir um pouco do objetivo da prova. Mas vamos dar uma pincelada naquilo que a gente vê que é mais importante, aquilo que dá para cobrar em prova, sem ser uma prova específica de ROCAM, de GETAM, de policiamento tático com motocicleta, para a gente conhecer e depois vocês dão mais uma pincelada, mais uma aprofundada em casa, beleza? Então começamos com policiamento ostensivo com motocicletas. Eu peguei aqui aquela parte que é mais geral, que é aquele geralzão, de policiamento não só de ROCAM, não só de GETAM, que é empregado no policiamento com motocicletas de forma ordinária, e demos uma pincelada ali no policiamento especializado para garantir que se o examinador cobrar, nós vamos saber. Vamos lá, primeira informação que o nosso manual fala: policiamento militar não deverá ser aplicado no policiamento com motocicleta sozinho. A ideia é que com motocicleta, pelo nosso manual, ele não deve trabalhar sozinho. Toma cuidado aqui para não
para não confundir, né? Porque a gente falou lá atrás que o policiamento ordinário a pé, ostensivo a pé, pode ser apenas um, estão lembrados? Motocicleta fala que não, tá ok? Eu sei que em algumas OPMs a gente aplica policiamento com motocicleta sozinho, não é? Pô, se dá para o cara trabalhar a pé, um policial só sozinho, motocicleta eu coloco também lá na minha companhia, lá no meu batalhão. Só que seguindo a regra da nossa doutrina, e aqui isso que a gente vai levar para a prova, policial militar não deve ser aplicado no policiamento com motocicleta sozinho. Parecer essa alternativa, marca como correta. Quantidade de policiais por motocicletas. A regra no policiamento ordinário, um policial por motocicleta. Esse é o policiamento ordinário, isso que a gente tem aí nas mais variadas OPMs, desde lá do destacamento até os maiores batalhões. Um policial por motocicleta. Legal? Só que nós temos os grupos táticos, que são as ROCANs, o GETAN aqui do BP-Choque de Florianópolis. Eles podem operar com 2 policiais por motocicleta, tá certo? Então vamos lá, resumindo essa parte numérica aqui que é bom para cobrar em prova. Um policial sozinho não deve trabalhar no policiamento com motocicleta, de forma isolada, pelo menos 2. Policiamento ordinário, um policial por motocicleta. Não trabalha embarcado, como falam o policiamento especializado. Os grupos táticos, ROCAN, GETAN, há a possibilidade de trabalhar embarcado, com 2 policiais em uma motocicleta, de acordo com a doutrina preconizada por eles. Tá ok? Vamos lá então. Superada essa primeira parte. Deslocamento. O que o nosso manual fala sobre deslocamento com policiais com motocicleta? Com policiais operando com motocicleta. Traz de 2 formas. Coluna por um intercalado. Vamos lá. Deslocamento com motocicleta, 2 formas. Coluna por um, depois a gente vai mostrar ali como é o coluna por um, ou intercalado. Legal? O que é importante? Prova cobra a exceção, né? Não cobra a regra. Lado a lado, policiamento motocicleta do lado a lado não é procedimento adotado na Polícia Militar para deslocamento com motocicletas. Aquele que o policial vai um do lado do outro batendo papo, trocando figurinha, não é procedimento, tá certo? Então, deslocamento ele vai ser coluna por um, que nada mais é do que um atrás do outro, né? Vou fazer mais bonitinho. Aqui está a via. Uma motocicleta atrás da outra, certo? O que não é procedimento, o que o manual fala que não deverá ser adotado, é esse deslocamento, uma motocicleta do lado da outra. Lado a lado não é procedimento para deslocamento de policial. Não é procedimento adotado na PMSC. Legal? Beleza, então. Vamos lá. Aqui fala, é uma informação que não vamos aprofundar qual a razão de ser, mas o manual fala que não ultrapassa a motocicleta que desloca à frente. Nesse deslocamento, coluna por um, ou naquele intercalado que a gente vai ver daqui a pouco, as motocicletas que vão atrás não ultrapassam a motocicleta que está na frente. Esse deslocamento ele se dá de uma forma em bloco, quer seja lado a lado, quer seja coluna por um, quer seja intercalado, ele ocorre de forma única, sem haver a ultrapassagem de uma motocicleta pela outra. Qual a razão de ser? Deixamos lá para o pessoal que é da especializada justificar. O que serve aqui para nós, que a gente quer para a prova, é saber que não há essa ultrapassagem de uma motocicleta pela outra. Deixa eu só colocar aqui, só para a gente entender o que é esse deslocamento intercalado. Deslocamento coluna por um, desta forma. O intercalado traz a seguinte ideia. Eu acho que depois ainda tem uma figura quanto a isso. Uma motocicleta, outra motocicleta, outra motocicleta, outra motocicleta. Uma de cada lado, tudo bem? Uma de cada lado da via, ou de cada... mantendo um espaço entre eles. Percebam, seriam como se fossem duas colunas, trabalhando com 2 colunas, uma de cada lado, tendo um espaço vago entre eles. Tá certo? Vamos lá. Posicionamento de cada um desses operadores no deslocamento.
Comandante da patrulha se posiciona na primeira motocicleta ao lado esquerdo. Esse cara aqui. Comandante. Primeira motocicleta do lado esquerdo, se tiver de forma intercalada. O comandante dará o comando através de sinais com a mão esquerda, de qual formação a patrulha irá utilizar. Então, a verbalização, a comunicação entre a patrulha composta por policiais embarcados se dá pelo comandante através da mão esquerda. Mão direita no acelerador da moto, mão esquerda ele fará os gestos para indicar os comandos. Vamos lá. Coluna por um. Quando que é utilizada essas duas espécies de deslocamentos? Coluna por um ou intercalado? Coluna por um, aquela única, uma fila única. As motos seguem uma atrás da outra, como eu já pontuei, indicadas para, vamos lá, o que cobra em prova são essas especificidades, né? Quando que é utilizado, quando que poderá ser utilizado o deslocamento com motocicletas em coluna por um. Rodovias em alta velocidade, aqui está a palavrinha-chave, tá? Aqui está a característica-chave do deslocamento coluna por um. Em alta velocidade, é para aqueles deslocamentos mais rápidos. Em rondas extensivas, em vielas, por razões óbvias, né? Em vielas por uma questão de espaço físico, em caso de ultrapassagem. Quando eu falo ultrapassagem, não ultrapassagem entre os policiais, mas sim ultrapassagem de um determinado veículo. Atenção, né? Um OBS aqui para não passar batido. Os deslocamentos em prioridade somente deverão ser realizados em coluna por um. Deslocamento para apoio em prioridades, coluna por um. Então perceba que esse coluna por um, essa outra forma aqui, é aquele deslocamento em prioridade, aquele de maior velocidade, certo? Aquele que, até por uma questão de segurança, né? Diferente desse intercalado, onde ocupa um espaço maior e tem uma dificuldade maior de mobilidade, coluna por um consegue ter uma facilidade maior de deslocamento. Então, característica para não esquecer na hora da prova, deslocamento coluna por um, alta velocidade e principalmente deslocamentos em prioridade, deslocando para ocorrência. Aqui tem uma imagem, fica mais fácil visualizar com a imagem do que esse meu desenho ridículo aqui. Percebam? Comandante é o primeiro, a sinalização, não a verbalização, mas a comunicação do comandante com a mão esquerda, aquele com os gestos devidos que estão previstos aí no manual, que nós não precisamos aprofundar quanto a isso, ele faz a comunicação de como se dará a formação, se coluna por um ou intercalado, um atrás do outro. Isso, quem falou isso? Realmente, isso aqui ao que me parece, é o pátio do 10º Batalhão, se tiver alguém nos assistindo, pátio do 10º Batalhão lá em Blumenau. Muitos aqui já trabalharam lá no Oktoberfest, certamente já passaram lá pelo famoso, bom e velho 10º Batalhão. Certo? Coluna por um, então, desta forma, é o mais comum, né? Vamos lá, é o tipo de deslocamento que a gente conhece. Mesmo se não soubesse nada de policiamento especializado, a gente já sabe que é o deslocamento padrão, coluna por um. Intercalado, vamos lá. Deslocamento intercalado. As motocicletas seguirão de forma paralela, no entanto, com intervalo entre elas. Paralela, ou seja, lado a lado, paralela, duas colunas, só que um intervalo entre elas. Legal? Um intervalo entre elas. Formação mais indicada para realização de policiamento ostensivo ordinário, em que é realizada na velocidade inferior a 40 km por hora. Lembra aquilo que a gente falou? Quando tem número é uma maravilha para fazer questões. Quando tem número é bom, que é fácil. Eu troco esse 40 por 20, por 60. Questões que tem número é bom para o examinador. Então, percebam que esse policiamento aqui é aquele ostensivo, aquele que eu quero ser visto, aquele que eu não tenho pressa, que eu quero deslocar um determinado espaço territorial, ver o cenário e ser visto. Perceba que, inclusive, ele ocupa, entre aspas, um espaço maior na rodovia, certo? Então, é indicado para policiamento ostensivo, maior visibilidade, com velocidade baixa, 40 km por hora. Ok? Vamos lá. Essa formação também é indicada em deslocamentos longos em rodovia. No entanto, a distância entre as motocicletas deverá ser maior em razão da maior velocidade e da necessidade de maior espaço de tempo para frenagem. Pode ocorrer esse deslocamento em rodovias? Sim, mas é um deslocamento sem prioridade, ainda assim, sem
sem necessidade de alta velocidade, não está deslocando para a ocorrência, é um deslocamento que visa dar uma visibilidade maior, só que ele não é o mais indicado, né? Até porque, como aqui pontua, ele, em face da maior velocidade vai ter que ser imprimida, há uma chance de uma colisão com maior facilidade, por isso determina inclusive uma distância maior entre as motocicletas, tá certo? Macete para lembrar desses dois deslocamentos: coluna por velocidade mais alta, deslocamento para ocorrência. Intercalado, policiamento ostensivo, velocidade baixa, inferior a 40 km por hora. Legal? Pode ser utilizado em rodovia? Pode, mas não para deslocamento em ocorrências. Acho que aqui tem uma imagem, aqui ó, bem simples também, lá dentro do pátio do bom e velho 10º Batalhão, uma motocicleta, outra motocicleta. Percebam que eles estão paralelos e há um espaço vago, um vazio entre eles. Vamos lá, estacionamento. O que o manual fala de estacionamento? Ele traz bem detalhado, essa parte do manual é bem detalhada da forma de posicionamento da motocicleta, como estaciona, como para no semáforo. Vamos dar uma pincelada nisso aí, porque acho que pode, se for cobrado, é algo que dá para o examinador aprofundar. Estacionamento perpendicular ao leito da via no ângulo de 90 graus, em situação de normalidade. Como se dá o estacionamento, então? Perpendicular ao leito da via, aquele estacionamento padrão. Perpendicular em um ângulo de 90 graus. Por quê? Fácil da motocicleta, se houver a necessidade, o policial embarcar na motocicleta e sair daquele cenário. Então, estacionamento, como aqui está, leito da via, 90 graus. Estacionado 90 graus, paralelo ao leito da via. Em situação de normalidade ou em abordagens nível 1. Tá, Major, e situação de ocorrência, abordagem nível 2 ou nível 3, para do jeito que dá. Não vai ficar pensando como vai parar a motocicleta se está numa ocorrência em andamento, certo? Então, em situação de normalidade ou abordagem nível 1, paralela ao leito da via, perpendicular ao leito da via, formando um ângulo de 90 graus. Estacionamento é isso, não temos mais o que aprofundar. Parada no semáforo, vamos lá. Aí o manual é bastante detalhado, a parada no semáforo. Por quê? Porque é um momento de vulnerabilidade com a motocicleta. Concordam comigo que o policiamento embarcado em motocicleta ele deixa o policial muito vulnerável, né? Por dois momentos. Primeiro, a moto, né? A moto por si só ela foi um instrumento, foi um equipamento, é um veículo feito para cair. A essência dela é cair. Então, o policial já corre o risco de cair da moto. E, além disso, é um alvo fácil para o marginal. No momento que para, ele não tem nenhuma proteção, nenhum abrigo, nenhuma cobertura. Diferente da viatura, que é um funil fatal, mas tem ali algumas proteções, ou pelo menos algumas coberturas, a moto não tem nada. A moto, o máximo que tem é o capacete para proteger o policial. Então o manual teve essa preocupação, quem o escreveu, e aí nos cumprimentos a quem o escreveu, o pessoal aí da ROCAN, do GETAN, teve essa preocupação dos momentos de vulnerabilidade, o momento que o policial está mais vulnerável. Concorda comigo que o semáforo é um momento muito vulnerável? Ele está parado, além de parado, por vezes ele está confinado, não tem para onde fugir, está passando o carro na frente, perpendicular, atrás está tomado por carro, pode passar ali um marginal de moto, de carro, seja lá o que for, e efetuar um disparo contra o policial. Então o manual foi bastante detalhista nesse momento de parada do semáforo. A gente não pode esquecer, a motocicleta é o quê? É um funil fatal também. Como é a viatura, a motocicleta também é. Então o manual foi bastante preocupado quanto a isso. Quem escreveu o manual. Parada no semáforo com duas. E aqui eu vejo que o manual a prova poderia cobrar alguma coisa. Ele fala parada no semáforo com 2 motocicletas, 3 e 4 motocicletas. Simples, 2 motocicletas, policiamento ordinário, até policiamento tático com até 4 motocicletas. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma gravura. Dá para fazer aqui no canto. Comandante, a primeira motocicleta, posiciona a motocicleta em uma diagonal, no ângulo de 45 graus, com a parte dianteira da moto voltada para o lado direito. Eu acho que tem uma gravura aqui. Tem.
O comandante, então, primeira motocicleta, posiciona a motocicleta em uma diagonal no ângulo de 45 graus, com a parte dianteira da moto voltada para o lado direito. O segundo policial posiciona a motocicleta em uma diagonal no ângulo de 45 graus, com a parte dianteira da moto voltada para o lado esquerdo. Vamos lá. Aqui tudo a gente começa agora a juntar os conceitos que nós vimos. Lembra do tal de controle de área? Olha só, que eu tenho a moto que é um funil fatal e eu preciso fazer o controle de área. Para fazer o controle de área, eu utilizo aquela técnica que é a técnica do, lembra? Alto guardado 360 graus, dentro do possível. Então, aquela forma errada de parar a moto, qual era aquela forma errada? Para os dois policiais, voltar a moto para frente, um do lado do outro, batendo papo. Legal, certo, só que isso aqui não está protegendo nada, né? Ao invés de estar guarnecendo toda a área, está guarnecendo o quê? Uma fatia reduzida. Então o manual trouxe essa ideia, essa técnica de parada com duas motocicletas. E às vezes o nosso policial é negligente quanto a isso, mas não é o objetivo aqui a gente tratar sobre isso. Veja, eu estou aqui na via, uma motocicleta para a 45 graus voltada para a direita, para a esquerda, desculpa, e outra para a direita. Percebam, eu consigo fazer aqui pelo menos se não 360 graus, mas eu consigo dominar a área de forma mais precisa ou mais cautelosa do que os dois policiais voltados para frente. Concordam comigo, sim ou não? Veja que dá para responder as questões até pela lógica, né? Até que na verdade eu desenhei errado, né? O primeiro vira para a direita. Comandante, isso. Comandante para a direita e o segundo homem para a esquerda. Ok? Tranquilo? Dá para bater isso aí com facilidade. 45 graus. Porra, o examinador vai colocar esse ângulo. Tomara que não, né? Seria exagerar demais. O primeiro homem faz a segurança à frente e flanco direito. O segundo homem à frente. Desculpa. O segundo a segurança de retaguarda e do flanco esquerdo. Veja, conceito de controle de área. Alto guardado 360 graus. Beleza? Duas motocicletas, fácil, né? 3 motocicletas. Comandante, primeira motocicleta, posiciona a motocicleta voltada para frente e no lado esquerdo. Frente e lado esquerdo da via. A segunda moto é posicionada ao lado direito da primeira e também voltada para frente. Veja, as duas motos voltadas para frente. A terceira posiciona-se atrás das duas primeiras no ângulo de 90 graus. Perpendicular com a parte dianteira da motocicleta voltada para a esquerda. Vamos lá, com a gravura fica mais fácil visualizar. Olha só. Não, mas é simples. A ideia também é manter um alto guardado. As duas primeiras para frente, certo? E a segunda voltada para desta forma. Isso, né? Veja bem, na verdade não. É isso. Certo, né? Isso aí. As duas primeiras fazem a segurança frente e flancos laterais e a terceira fica com a retaguarda. A ideia de colocar essa posição a 90 graus é para que ela possa fazer com mais eficiência a retaguarda. As duas da frente, flancos direitos e esquerdos e a frente, e a terceira fica com a retaguarda. Perceba que eu consigo fechar, ou pelo menos quase, o controle de área, 360 graus. Para fechar com 4 motocicletas, a ideia é similar a essa. Comandante, vamos desenhando aqui, que essa aí não tem gravura. Comandante, primeira motocicleta, posiciona a motocicleta voltada para frente e no lado esquerdo. A segunda moto é posicionada no lado direito da primeira, também voltada para frente. Também voltada para frente. A terceira motocicleta, em diagonal em ângulo de 45 graus, com a parte dianteira da moto voltada para o lado direito. E por fim, a motocicleta em diagonal no ângulo de 45 graus, com a parte dianteira voltada para o lado esquerdo. Certo? A ideia também é fechar os 360 graus. Eu acho que essa aqui não tem figura, não. As duas primeiras fazem a segurança frente e flanco, a terceira faz a segurança retaguarda e direito, e a quarta faz a retaguarda e lado esquerdo. Legal? A ideia é fechar também os 360 graus. Beleza?
Ok sobre essa parte de motocicletas? Vamos lá, a ideia não é aprofundar ao máximo para não destoar do objetivo, que eu acho que mais do que isso a gente vai estar entrando já em policiamento tático, mas também não passar despercebido e vai que o examinador resolve cobrar isso. Nunca foi cobrado, tá? Todas as provas que nós tivemos e desde que essa parte foi inserida no manual, nunca foi cobrado. Pode ser que nós sejamos os premiados agora CFS 2019. Se for, pelo menos a gente viu essa primeira parte, tá certo? Não acredito que seja o ideal cobrar, como já falamos ali anteriormente, algo muito específico, mas vamos pecar pelo excesso, né? Vamos lá, próximo tópico. Identificação e acompanhamento de veículos suspeitos. Aqui tem alguns pontos e principalmente umas máximas de vedações na PMSC que são propensas a serem cobradas em provas. Identificação e acompanhamento de veículo suspeito. A tal da perseguição policial, que a gente não usa mais esse termo, né? O acompanhamento de veículos suspeitos. Vamos lá? Procedimentos. Procedimento bastante óbvio, algo que a gente não tem dúvida nenhuma, mas vamos lá. Iniciado um acompanhamento, iniciada a perseguição de um veículo suspeito, quais os procedimentos a serem adotados pelo policial militar? Primeiro e mais importante, passar as características para que as outras viaturas possam fazer um cerco. Primeira informação, comunicar a CRE e passar as informações para que se possa realizar um cerco. Informar os locais por onde se desenvolve a perseguição, ainda bastante simples, né? E repassando via central de emergência locais da perseguição. Não ler o velocímetro. Mas isso aqui é algo bastante óbvio. Eu acho que eu até coloquei uma questão que fala que o policial deve estar atento ao velocímetro para não ultrapassar o limite de velocidade determinado pela via. Então, ele é bastante claro em dizer não ler o velocímetro e acionar todos os sistemas de identificação, sonoros, luminosos, ok? Então vamos lá, informar a central de emergência as características, definir, repassar os locais por onde se dá a perseguição, por onde se dá o acompanhamento, não ler o velocímetro e ligar todos os sinais luminosos e sonoros da viatura. Vamos lá, isso aqui não cai, isso aqui é muito simples, né? Isso aqui é muito simples. Cai isso aqui, ó. Novamente, são aquelas máximas, aquelas negativas absolutas trazidas no manual. Caso os suspeitos atirem no veículo. Major, se suspeito atirar no veículo, eu vou sentar o dedo, não quero nem saber. Não é, tá? O que fala o nosso manual? De forma taxativa, não atirar no veículo que atirou na guarnição. Tá certo? Não atirar. Bastante recorrente em se prova. Porque o senso comum diz, porque, o cara me atirou, estou em legítima defesa, vou sacar minha arma, destravar e largar o aço, vou soltar o dedo, certo? O manual, ele de forma peremptória, de forma absoluta, fala o quê? Suspeitos atiraram na viatura, não responde à agressão com disparos, tá certo? Aqui tem discussão, tá, senhores? Matéria doutrinária, quem trabalha principalmente em policiamento tático, tem argumentos para dizer que dá para você responder a agressão sem causar uma lesão, uma coletividade, consegue dar um disparo que não vai causar a letalidade, mas a gente quer a aprovação na prova, certo? A gente não quer trabalhar a reformulação do manual, não aqui. O nosso manual, ele fala isso, a gente vai seguir, vai levar isso como uma verdade absoluta lá para a prova. Suspeita atirou na guarnição? Não atira. O motorista deverá adotar o quê? Medidas evasivas. E essa palavrinha que vai aparecer na prova, ó. Medidas evasivas. Desalinhar a viatura, afastar a viatura. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. O manual vai falar mais ou menos assim. Suspeitos atiraram? Não atira. O que o motorista deve fazer? Afasta a viatura. E tem uma parte ali que, ali eu sei que o pessoal vai dizer, Major, você está ficando louco. Atirou, se os disparos estão vindo da direita, o motorista deve jogar a viatura para a esquerda. Se os disparos estão vindo da esquerda, deve jogar para a direita. Ou seja, desalinhar da linha de onde está vindo o disparo. É foda, eu sei que é foda. Mas vamos levar isso com verdade sabida, beleza? Então vamos lá. Suspeito atirou, não atira. Pronto, primeiro passo. O que eu faço? Medidas, lembra que a gente está trabalhando sempre com palavrinhas-chave, né? Medidas evasivas. Desalinhar, afastar a viatura. Tá ok?